Queridos irmãos, com a paz do Senhor Jesus, estamos com mais uma programação ao vivo da Rádio Itagospel TV, hoje com a participação especial do nosso repórter, o nosso locutor, pastor Orlando Cerqueira. Nós vamos ouvir o que Deus vai usar a vida dele através da palavra. Em nome de Jesus, preste atenção, fique ligado. E nós contamos com sua colaboração. Você dá um oizinho aí, dá um joinha e venha se inscrever no nosso canal para que o reino de Deus dê continuação e nós possamos dar continuidade na obra do Senhor. Que Deus abençoe. Então vamos lá, vamos ver o que aconteceu. Foi maravilhoso. Deus falou demais, falou muito, muito, muito. Glória a Deus. Então vamos lá. A paz do Senhor Jesus. Vamos estar lendo aqui nossa meditação de hoje. Deus Criador. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Senhor, Deus meu, Tu és magnificentíssimo e estás vestido de glória e de majestade. A primeira parte do credo apostólico, que é muito usado nas igrejas cristãs de todo o mundo, fala sobre o Deus Pai, Criador, Todo-Poderoso. O texto do credo diz: creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Simples, curto e direto. O credo, tido como a confissão de fé mais antiga registrada na igreja cristã, expressa de forma muito concisa e objetiva que há um Criador. Há alguém que planejou tudo. Há uma ideia inteligente por trás de cada pedacinho do nosso universo. O Salmo 104 aponta justamente para isso. Somente alguém que tem muito poder pode fazer com que as águas obedeçam à sua voz. Salmo 104, verso 7. O Pai Criador pensou em cada milímetro do que criou. Nada foi criado por acaso. Nem a terra seca, nem os oceanos profundos, nem os montes mais altos. Nada surgiu de uma explosão ocasional ou de uma evolução natural. Ao contrário, Deus pensou em tudo e pensou também em você. Quando você foi formado na barriga de sua mãe, Deus tinha um plano para você. Deus queria que você viesse ao mundo. Deus permitiu que você desenvolvesse e nascesse. Ele também planejou o perdão e a salvação para você através de Cristo Jesus. Por isso eu te digo, confie no Deus que criou você. Só Ele sabe do que você necessita para viver. Somente Ele pode ajudar você em todos os momentos da sua vida. Justamente porque foi Ele quem criou você. Ele sabe o que é melhor para a sua vida. Suas maravilhas nos fazem exclamar como
o versículo 1 do Salmo. Ó Senhor Deus, que todo o meu ser te louve. Ó Senhor meu Deus, como és grandioso. Então nós precisamos conhecer para crer. Nós temos essa condição de podermos entender as coisas melhores quando nós conhecemos, quando nós vemos, né? Mas para que daí em diante nós possamos usar a fé, quando mesmo não vendo, também vamos crer, porque conhecemos, sabemos, entendemos o que Ele fez. Então, meus queridos amigos e amigas, eu quero deixar na continuidade dessa narração também o seguinte: que Deus, além de Criador, Ele também é o mantenedor de todas as coisas criadas, de todas as coisas que nós vemos e que nos maravilhamos. Para isso, vamos citar aqui uma conhecida figura dos livros, das teorias. E essa figura nada mais, nada menos é o biólogo e naturalista Charles Darwin, que nasceu na Inglaterra e viveu de 1809 a 1882. Muito bem. Em 1859, Darwin escreveu o livro A Origem das Espécies, no qual tentava explicar a origem da vida no universo, a partir de observações e pesquisas que fez em ilhas da América do Sul e Oceania. Nesse seu livro, que dizia que a vida havia surgido do nada e que os animais que vemos hoje evoluíram de ancestrais comuns. Um exemplo dessa teoria é a argumentação de que os seres humanos e os chimpanzés tiveram um mesmo ancestral. Assim, o ser humano teria evoluído de um ser primata. Porém, não é isso o que a Bíblia Sagrada nos diz. Especificamente, o texto bíblico do Salmo 104, versículo 30, nos revela a respeito dos animais. E ali diz: porém, quando lhes dás o sopro de vida, eles nascem, e assim dás vida nova à terra. É Deus quem sustenta os seres vivos, inclusive os animais. Este salmo, como um todo, afirma que somente Deus, o Criador de tudo, é que pode sustentar a todos. A partir do livro de Darwin, cientistas neste mundo afora tentam tirar Deus da ciência e do surgimento da vida. Isto é, não usam nem por hipótese a possibilidade que haja um Criador por trás do aparecimento de tudo o que existe e existiu.
O Salmo 104 nos diz que os que não querem saber de Deus não merecem viver na face da terra. Afinal de contas, é uma ingratidão com o Criador, que tudo fez e formou. Acreditar ou dar crédito a uma explosão espontânea ou a outra teoria, o surgimento de tudo. Então, eu quero te dizer, meu querido ouvinte, Deus é o ponto de partida e de chegada da sua vida. Ele o criou e lhe oferece a salvação em Cristo Jesus. Creia nele com todo o seu coração e entendimento. Assim, você terá sempre um Deus presente em sua vida, que o aguarda para a vida eterna. Essa parte da vida eterna, certamente dará um estudo, dará boas mensagens para outra edição. Vamos ficar, por enquanto, glória a Deus, com essa parte do Deus Criador que mantém todas as coisas. Amém? Primeiramente, eu quero agradecer a Deus, pela presença do pastor Orlando Siqueira, que é um dos componentes da sabedoria de Deus, para nos trazer esse verdadeiro evangelho de Jesus Cristo, onde a mensagem ela traz, um conhecimento, como diz o apóstolo Paulo, traz o rastro de Cristo, traz a sabedoria que provém do nosso Senhor Jesus Cristo. E pastor Orlando tem sido um homem usado neste canal para muitas almas. Pastor Orlando começou numa mensagem que muito fixou nesse momento aqui. Eu quero compartilhar com o pastor Orlando, a você, telespectadores que está ao vivo nos vendo, quando ele citou sobre a salvação, o que precisamos, de ter ao caminho da salvação diante dos nossos pecados. Porque a palavra salvação significa um ato de salvar alguém em dificuldade que está em perigo, a humanidade toda. Ajudar uma pessoa que está no sofrimento de uma doença para que ela seja curada, a alma, primeiramente a alma. Resgatar alguém que está no perigo de perder a vida. Que nos traz o tipo da salvação. Contudo, a salvação de Deus, ela concede, não é do corpo, mas da alma, da salvação das nossas almas também. Pastor Orlando, eu quero que o senhor faça um esboço temático, dessa palavra, porque eu tenho certeza que Deus vai usar a sua vida. Fique à vontade, pastor. Nos dê aos nossos telespectadores o que acompanha para o caminho da salvação, o que precisamos, diante dos nossos pecados, do perdão, para a salvação. Pastor Orlando. Pois bem, nós iniciamos falando primeiramente sobre o Deus Criador e depois falamos um pouco sobre o Deus Criador e mantenedor de todas as coisas, de todas as criações e especialmente do homem. Mas temos que lembrar, e a pregação do Evangelho do Senhor Jesus Cristo visa justamente mostrar
pela Bíblia Sagrada, que essa criação de Deus tremenda, que é o homem, pois a Bíblia nos diz que ele criou o homem à sua imagem e semelhança, parecido com Deus em muitas coisas. Porém, ele continua sendo superior, porque é o Criador, né? E esse homem, como nós conhecemos na história bíblica, veio a se perder, veio a pecar e, por consequência, se afastar de Deus. Foi afastado de Deus. Então Deus não deu oportunidade para o homem quando ele pecou? Nós vamos entender essa questão da oportunidade, se foi dado ou não, pelo próprio contexto bíblico, pela própria história. E onde, aliás, algo maravilhoso que foi se desenvolvendo através dos séculos, dos anos, da história do mundo, é que já há 2000 anos, pode-se dizer assim, Deus abriu a página do que nós chamamos hoje Novo Testamento de Nosso Senhor Jesus Cristo, onde ele aparece como o Salvador, o resgatador do homem. Aquele que, se o homem voltar à sua fé, ou seja, primeiramente crer que Jesus Cristo veio para abrir um caminho para a sua salvação, para a sua libertação, para a sua reconciliação com Deus, visto que hoje o termo, quando se fala relacionamento, vida do ser humano, do homem com o ser superior que é Deus, chama-se de religião, que vem a ser no latim religare, ou seja, o homem buscando essa ligação com Deus. Mesmo que, eu posso dizer então que mesmo que não houvesse Bíblia, a Bíblia Sagrada, se não existisse, se fosse fraquinha, se fosse apenas uma aguinha com açúcar, a humanidade, o homem em si mesmo, estaria de alguma forma buscando se relacionar com Deus. E pela história da humanidade, dos vários grupos, das nações, das tribos, por aí afora, a gente vai vendo que sempre e de alguma forma o ser humano tentou e tenta um relacionamento com alguém superior a ele mesmo. Isso é buscar uma religação. É como que existindo um vazio dentro do homem, no seu coração, na sua vida, ele busca preencher esse vazio. Só que a Bíblia Sagrada, Velho e Novo Testamento, especialmente o Novo Testamento, nos mostra o foco, que é Jesus Cristo, que veio dos céus para se colocar entre o homem e Deus, e como tal servir de o sacrifício necessário, justo, o sacrifício ideal para levar o homem a uma união com o Pai, ao retorno, a entrar na casa do Pai, ser recebido como filho. O Evangelho de João, capítulo 3, verso 16, nos traz esse texto tão conhecido, tão amado, e que atende, de modo geral, nos traz a mensagem principal, o foco da Bíblia. Porque Deus
amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, Senhor Jesus, para que todo aquele ser, homem, mulher, que nele crer, tenha a vida eterna. Receba vida eterna. Vida eterna significa um estado de vida que nunca mais vai se acabar. Nunca. É eterno, significa isso. E restaurado. Não é do jeito que o homem quer, do jeito que o homem acha, do jeito que o homem pensa, idealiza. Eu acho que se eu agir assim vai ser suficiente. Não, não é. Mas a gente tem que se dobrar, aceitar esse sacrifício, porque o Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus, veio a este mundo para ser o sacrifício aceitável por Deus, perfeito, para reconciliar o homem. De modo que eu, você, todas as pessoas que no nome do Senhor Jesus Cristo se colocarem diante do Pai, dizendo: eu creio que Jesus Cristo morreu por mim, deu a sua vida por mim, pagou os meus pecados, apagou com seu sangue precioso toda a carta de acusação que havia contra mim. Então diz a palavra: serão salvos. E essa salvação nos leva para a vida eterna. Aos que estão aqui nos ouvindo, eu quero deixar ainda aqui um versículo da carta de Paulo aos Romanos, onde deixa bem claro que se Deus tomou uma iniciativa, aliás, essa iniciativa tomada lá no livro de Gênesis, muito tempo antes de tantos outros fatos bíblicos, né? Ali diz que o Senhor Deus, ele tomou essa iniciativa indo de encontro ao homem. Agora, a Bíblia, especialmente o Novo Testamento, nos fala que cabe ao homem também corresponder a essa iniciativa de Deus, através da pregação, através da leitura da palavra, dos ensinos bíblicos, dos ensinos que você, meu amigo, minha amiga, dos ouvintes, que estão nos atendendo através desse canal, podem também tomar uma iniciativa, ouvindo e atendendo ao apelo de Deus para a sua vida. Diz aqui, capítulo 10 da carta de Paulo aos Romanos, no verso 9: a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Glória a Deus. Equivale a terá seus pecados perdoados, será resgatado, haverá reconciliação com o Pai. Verso 10 diz ainda: visto que com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão pura a salvação. Confissão dizendo: eu creio nessa salvação, eu aceito essa salvação,
eu quero a salvação. Então, meus queridos, o que nós podemos concluir também nessa leitura que ainda diz, porque a Escritura diz, todo aquele que nele crer não será confundido. Então, claramente aqui entendemos que aquele que abre a sua boca, aquele que ouviu a mensagem ou que leu a mensagem, de alguma forma recebeu a mensagem de que Jesus Cristo é o nosso único e suficiente Salvador e aceita, né? Diz aqui, não será confundido. Aqueles que confessarem com as suas próprias bocas, eu entendi e eu aceito, não será confundido, não haverá dúvida em relação àquele que não aceitou, que botou dúvida, que ficou aquém da resposta positiva que é esperada por Deus, não é? Não será confundido. E isso não é diferença para um grupo aqui, um grupo ali, para pessoas mais privilegiadas ou não, para ricos, somente os ricos, somente os de boas condições, de boa leitura, de boa formação, ou somente para os pobres, para os humildes? Não, para todos. Paulo usa aqui a questão, né, do judeu e do grego. Os judeus se consideravam os escolhidos por parte de Abraão, né, mais próximos de Deus, vamos dizer assim. E os gregos, os gentios, ou aquela parte do povo, ou dos povos que estavam longe, afastados de Deus, até adorando, servindo outros deuses. Aí Paulo usa aqui o seguinte, verso 12. Porquanto não há diferença entre judeu e grego, porque um mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam, né? E fecha com o verso 13, onde diz, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Esse invocar equivale a clamar, a pedir, a implorar, a um desejo intenso do seu coração a respeito da salvação para a sua vida. Então, meus queridos, a Bíblia continua sendo a palavra de Deus. A Bíblia continuará, a despeito de tudo quanto possa ocorrer na terra, as mudanças em todas as áreas, inclusive sociais e políticas, filosóficas, enfim, a Bíblia continuará sendo a mesma. A mensagem do amor de Deus continuará sendo a mesma. Aliás, também está escrito, passarão céus e terra, mas a minha palavra não passará. A minha palavra não passará, continuará, porque a palavra é eterna, é palavra viva. Se pudermos dizer que nos anais eternos da glória de Deus, lá na frente, na eternidade, essa palavra continuará escrita, até para confirmar todos que estão aqui na glória. Amém. Passaram por isso. Pastor, essa palavra que o senhor trouxe aqui, ela tem um fundamento assim, muito forte, né? A salvação de Cristo, porque ali Paulo, né, ele
ele faz o desejo ardentemente, né, para que os irmãos, né, judeus sejam salvos. E ele faz essa proclamação a Deus, pedindo que aquele povo de toda a Judéia ali, né, que venha reconhecer que Jesus, né, como Messias, né, todos aquela humanidade ali sejam salvos. Agora, pastor Orlando, vamos interagir aqui dentro dessa palavra que o senhor disse, que eu acho muito importante a gente dar uma freada assim em certos temas que nós estamos precisando muito de ouvir, né? E eu quero ouvir do senhor uma resposta assim bem objetiva, né? Porque a Igreja de Cristo, ela proclama hoje, né, o que Paulo proclamou lá em Romanos, que o senhor leu aí no primeiro capítulo ao 13, né? Ele pede, né, que quando Moisés escreveu a respeito da justiça, da proclamação que veio da lei de Deus, ele vem pedindo que essa lei se manifesta no coração de toda a humanidade. Então, nós entendemos que hoje a humanidade precisa de ouvir, nós precisamos de ouvir isso. Nós estamos na reta final, pastor. Então, explica para a gente de que forma que Deus tá falando nesse programa. Deus está usando a sua boca aí. Eu quero que o senhor dê uma explanação assim, curta e em cima, como buscar esse proclame de Deus para a nossa vida espiritual. Pastor Orlando. Bom, para ser curto e objetivo, é o que nós precisamos. Nós só temos que lembrar da Bíblia Sagrada como única regra de fé e prática que nós temos, única forma de conhecermos o amor de Deus, o plano de Deus para a nossa vida. Nós temos que aprender a conhecer, especialmente no Novo Testamento, onde se fala de Jesus e este crucificado, Jesus na cruz. Basicamente, conhecermos o caminho da cruz, né? Onde Jesus trilhou e ali, ao final, foi crucificado. E nós temos que conhecer que simplesmente o sacrifício, a morte do Senhor Jesus, não terminou ali. Morreu, precisava de um sacrifício, pronto, Jesus já morreu, já foi crucificado. Mas também de um terceiro ponto, que é a ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Por isso, tendo esses três pontos, a Bíblia que nos relata tudo o que aconteceu, tudo que Deus proveu para nós. Jesus Cristo, o sacrifício. João Batista disse, indicando aos seus discípulos a respeito de Jesus: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. João Batista, portanto, foi o primeiro pregador do Evangelho também, indicando aos seus próprios discípulos que ele não era o mensageiro da salvação, ele era o mensageiro do arrependimento. Ele estava ali ensinando, a Bíblia diz que ele estava preparando o caminho do Senhor Jesus. E quando ele encontra Jesus, ele diz aos seus discípulos, não importando se eles iam seguir ou não, mas se vocês querem saber, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E as Escrituras vêm depois, então, nos informando o caminho da cruz, no qual Jesus andou, no qual Jesus entrou, e onde ele parou, preso, pregado naquela cruz, morrendo naquela cruz. E a Bíblia Sagrada, ela vem nos dizer depois que Jesus Cristo ressuscitou ao terceiro dia.
o que Deus precisava, o que Deus queria, já havia acontecido. Agora, através da ressurreição, em poder e glória, ou seja, na força do Espírito Santo, a vida entrou novamente no corpo inerte do Senhor Jesus, e pouco tempo depois, segundo os nossos estudos, 50 dias depois, 40 dias depois, ele foi levado aos céus, recebeu o seu lugar de glória, o trono de glória. E dali ele controla e recebe com suas mãos estendidas a todos quantos vierem a crer. Creram e vierem a crer nele. Jesus morreu por mim. Eu o aceito como meu Salvador. Meu pastor, apóstolo Paulo diz que nós confessando com a nossa boca que Jesus é o Senhor, né? Assim, o que ele quer dizer, pastor? Confessando. Confesso tem vários sentidos, né? É o sentido da verdadeira, né, que está no coração. Crendo que no coração que Deus ressuscitou-se entre os mortos, este será salvo. A humanidade, como entende isso? Como nós estamos entendendo? Como a humanidade está vendo Jesus Cristo de hoje? Eu estou vendo assim, eu vou dar um exemplo para o senhor. Eu estou vendo um Jesus Cristo financeiro, um Jesus Cristo curador, um Jesus Cristo que faz a vida sentimental, né? Um Jesus Cristo que aceita esse monte de abominação que está aí, o pecado. Um Jesus Cristo que traz o escândalo, permite o escândalo, né? Porque nós que conhecemos um pouco, eu que conheço muito, quase nada da Bíblia, porque conhecer não é só a literatura humana, conhecer a vida espiritual. Nós estamos lutando para a salvação. Nós estamos vendo que o mundo está doente, pastor, o mundo está enfermo, né? Quantas pessoas que estão no leito agora doente, como eu fiquei no Hospital do Câncer, fazendo tratamento durante um ano e quase 2 anos, né? Passando por aquela batalha pesada, vendo aquele... E hoje o senhor passa na rua, o senhor vê os bares cheios, as pessoas... Se o senhor chegar ali, pastor, em cada uma pessoas daquela ali, todas elas acreditam em Jesus e vai confessar. Confessar não, vão falar que Jesus Cristo se ressuscitou entre os mortos, né? Serão salvos. Então, o mundo doente e as pessoas felizes, pastor. Explica pra gente. Bom, primeiramente nós temos que, para vermos ou falarmos a respeito dessa questão da situação do mundo, das pessoas e o mundinho onde nós vivemos, né? Onde nós nos localizamos, estamos habitando, circulando. Hoje nós estamos aqui, amanhã você compra uma passagem e vai para o outro lado, vai para o Japão, outro lado do mundo. Ali passa a ser o seu mundo também, o seu mundinho também. A globalização permite isso, até a internet coopera para isso, visto que esta mesma mensagem, esse momento nosso aqui, também pode chegar, graças a Deus por isso, a pessoas que estão em locais que você nem imagina como seja. E enfim, o que está acontecendo é que as pessoas estão tendo a liberdade, ou aquilo que nós chamamos de livre-arbítrio, ou seja, a condição de cada um poder tomar a sua decisão.
É por isso que os evangelhos é um apelo a que o homem abra os olhos para uma verdade única que é o Senhor Jesus. E com o passar do tempo, como o irmão colocou aí, as pessoas estão até mesmo tendo a liberdade de fazer a sua própria religião, ter a sua própria condição religiosa e buscar a Deus, né, da forma como acham que podem buscar, que lhe é mais fácil, mais prática, não é? A única coisa que Deus pede ao homem, iniciando com este ato, confessar. Eu confesso que preciso de Jesus, do seu sacrifício lá da cruz do Calvário. Eu confesso que sem esse sacrifício eu não sou nada, eu vou ser condenado ao inferno. E eu quero ser recebido por Ele na glória. Eu confesso. Esse confessar não pode ser só para este momento de talvez que é acompanhado por uma forte emoção na maioria dos casos. Eu já vi pessoas abrirem suas bocas, falarem em pranto, em choro, como que assim, passando aquela ideia de que agora é tudo ou nada. Mas enquanto estamos nesse mundo, a gente tem visto que muitos esquecem desse momento, desse ato, e acabam voltando atrás, ou fazendo dessa nova atitude, por assim dizer, religiosa, porque vai do espaço que a pessoa dá para Deus agir, continuar agindo através do Espírito Santo na sua vida. Dando espaço ao Espírito Santo, ele vai ser reavivado a cada dia, renovado a cada dia, fortalecido a cada dia para continuar naquele padrão que Deus quer dele e quer também de toda a humanidade. Se a pessoa não buscar se enquadrar nesse padrão, o que vai acontecer? Ele vai passo a passo, alguns dizem para e passo a passo, ele vai regredindo até chegar no estado em que estava anteriormente. Se ele saiu da porta de um bar, de uma boate, de um lixão, de uma região de um constante ambiente pecaminoso, destruidor da sua própria alma e até do seu físico, ele vai acabar voltando para lá. Então, esse confessar tem que ser acompanhado de eu quero, me ajuda, Senhor, me ajuda, eu quero o Senhor, mas eu não quero mais voltar à vida e ao modo como eu estava vivendo antes. Renego a tudo, deixo a tudo, eu quero continuar. Pastor, eu quero perguntar ao senhor também, eu não quero tirar essa entendimento não, mas assim, o que faz essa humanidade perversa, né? Nós somos perversos, sim. Tem ninguém salvo ainda, né? Não estou fazendo um julgamento, estou me englobando naquilo que nós estamos vivendo. Nós somos cheios de pecados, nós precisamos tirar muitas escamas ainda, com aqueles cacos de telha que Deus colocou na nossa mão,
para a gente aprender a ganhar o caminho da salvação. Então, pastor, esse combate espiritual, nós estamos vendo que se cumpre quando Jesus falou assim: vigiai que o demônio anda ao redor de vós. Não foi assim que Jesus falou? Uhum. Então, esse esfriamento que Jesus falou assim, que o amor de todos, de quase todos se esfriarão, até mesmo seus escolhidos cairão. O que está acontecendo, pastor, no mundo espiritual? O que os demônios preparam essa cilada? Porque ele já está condenado, e nós estamos vendo aí o mundo que está caído do pecado, né? Não estou falando de religiosidade nenhuma. Amo todas as religiões. Todas. Eu vi um profeta uma vez falar assim: eu amo o pecador, mas não amo o seu pecado. Eu não aceito, né? Por eu amar você, não quer dizer que eu aceito que você esteja fazendo uma coisa errada. É por isso que nós entramos nos presídios, nós entramos, né? A prisão maior é essa aí, espiritual, que está levando a humanidade para o inferno. Então, o que está acontecendo, pastor, no mundo espiritual que Jesus falou? Fala para a gente assim, bate nessa tecla. Eu quero ouvir do Senhor o que o demônio está fazendo, porque nós estamos vendo as pessoas sofrendo e felizes, sentado numa mesa de cerveja, tomando cerveja, e morreu o pai, morreu o filho, morreu mãe, filho sendo preso, filha sendo preso, um filho morrendo, escravidão de Satanás, e as pessoas como se nada tivesse acontecendo. Essa é uma realidade, né? Uma realidade, é a fotografia, ou melhor, o filme, né? Porque fotografia é algo estático, parado ali. A gente vê o que o flash bateu naquele momento, mas o filme vem o antes e o depois, você pode retroceder, pode adiantar, fazendo aqui uma comparação. Essa é a realidade do mundo, né? E a gente entristece, sim, por que não? Ao ver pessoas que poderiam estar firmadas na palavra, andando, avançando, mas muitos estão regredindo ou pararam em algum ponto. Me permitam os ouvintes aqui a ilustração de uma música profana, por se dizer assim. Ela não foi feita com objetivo sacro, né? Conhecida como e de um autor, um cantor e autor que faleceu há pouco tempo, Erasmo Carlos. Uma música que fez um grande sucesso. Eu nem me lembro de toda ela, mas algumas partes diz assim, que ele não queria ficar sentado, ou não queria ser colocado assentado à beira do caminho, né? Assentado à beira do caminho. Quando uma pessoa empreende, caminho é algo, um lugar onde a pessoa vai andando. Ele quer chegar a um objetivo. Agora, quando ele para por cansaço, por desânimo, enfim, qualquer outra circunstância que o leva a deixar de caminhar, eu gosto de lembrar, na minha mente eu lembro que há tantas outras pessoas que continuam passando por ele, enquanto ele está parado, desanimado, cansado, desiludido, parou à beira do caminho. Mas há aqueles que continuam andando. Então, há os que vão chegar lá, já estão chegando, estão visualizando, né, a sua vida, visualizando o que Deus tem para eles, que é
a salvação, né? E vão avançando. Muitos com dificuldades. A gente vive essas dificuldades. A gente vê outras pessoas, conhecidos nossos, do nosso círculo de amizade, de comunhão, com grandes dificuldades. E um vai incentivando ao outro. Eu incentivo a este, o outro me incentiva, o outro me dá a mão, me puxa, vamos andar um pouquinho mais, vamos mais à frente. Eu, quando um pouquinho mais fortalecido, vou e oro por um, oro por outro. Alguém lê uma palavra para mim, me fortifica. Este momento aqui é para trazer fortalecimento, alívio, paz e clareza do entendimento das coisas de Deus para muita gente que de repente está parando. Não pare. Por quê? Porque como o pastor Luiz Amos colocou aí, o mundo está colocado nas trevas. A expressão bíblica mais conhecida diz assim: o mundo jaz nas trevas. Parecido com aquela clássica expressão das lápides, dos túmulos: aqui jaz fulano de tal. Está ali. Abre e vai encontrar ali os ossos de fulano de tal. Aqui jaz. O mundo está colocado nas mãos, eu diria nas garras de Satanás, que não contente, que não aceitando e quer saber de uma coisa, agora nem importa mais, não tem mais opção para Satanás. Ele continua querendo derrotar, não podendo derrotar aqueles que já saíram das suas garras pela palavra de Deus, propagação da palavra de Deus e pela fé no Senhor Jesus Cristo. Ele quer usar como recurso desanimar, desestimular, fazer esquecer, né? Colocar armadilhas para que essa pessoa caia novamente, ou pelo menos que se mantenha um religioso formal, apenas adorando a Deus aqui da terra, mas conduzindo a sua própria vida da forma como bem deseja, fazendo cultos a Deus da forma como bem deseja, não mais buscando orientação e direção da palavra, agradando ao Senhor. Senhor, é assim mesmo que o Senhor quer que eu haja? É dessa forma, Senhor? Eu estou agindo certo? Né? Então, para Satanás, o quanto basta é aquela pessoa estar saindo do foco, tirando o seu foco de fé do caminho da salvação, né? Deixando o Senhor. A palavra de Deus diz aí por Paulo, onde fala o seguinte, que devemos olhar fixamente, permanentemente, focar no Senhor Jesus a nossa fé, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, porque Ele tem cuidado de nós. Então, aquele que consegue com dificuldade, porque não é fácil, mas que consegue ir andando, às vezes chorando, às vezes lamentando, mas que vai sempre andando, ele vai chegar lá, porque o Senhor vai estar estendendo as suas próprias mãos para ajudá-lo, para fortalecê-lo, e o Espírito Santo estará usando a Bíblia Sagrada com as suas ricas palavras e promessas. É assim mesmo, meu servo. Permanece firme, meu servo. Permanece nessa palavra. Creia, né? E você vai obter a vitória. Eu estarei convosco. E eis que estarei convosco
todos os dias, por todos os séculos, disse o Senhor Jesus. Que maravilha termos essa promessa. Glória a Deus. Então nós não deixarmos nos desanimar. Pastor, mas o que está por trás disso? Esse esfriamento. No mundo espiritual, a palavra de Deus diz que tem os anjos do Senhor que acampam ao redor. E existem os demônios. Então, o que é que faz isso? A pessoa desanimar de ir para a igreja, né? Por exemplo, assim, vou logo tirar um exemplo da sua vida. O senhor saiu de um compromisso de casa, que o senhor tem suas obrigações, seus afazeres, né? Que se olhar com os olhos humanos, não poderia estar aqui para fazer o programa. Mas o Senhor confiou naquele que lhe trouxe a ressurreição entre os mortos, ressuscitou. O Senhor confessou que Ele é o Senhor da sua vida e o Senhor veio trazer a proclamação dEle, né, para a salvação de todos. E existe aquele que pega nossas fraquezas e fala assim: não, você não pode não tem nada a ver não, pastor. Pastor, isso aí não é nada não. Que quer tirar aquilo que o Senhor te entregou. Como é que funciona isso? Como é que é? Como é que esse demônio, como é que ele trabalha? Irmão pastor Luizãos, sim, nós, na verdade, não conhecemos totalmente o diabo e seus demônios. Não, mas eu estou falando assim, o que Jesus falou e o que acontece, né, dentro da explicação pastoral. Nós não conhecemos, mas o que a Bíblia nos fala, entre tantos outros ensinamentos, é o que eu vou citar aqui como uma passagem, um texto bíblico muito conhecido, que o diabo, vosso adversário, anda circulando, rodeando, está ao seu redor, está, né, bramando como um leão. O que é bramar? O que ele quer dizer com isso? Gritando, aterrorizando, caçando um jeito. Agora você chegou na linguagem que eu quero ouvir. Caçando um jeito. Glória a Deus. De passar a perna. Como é que uma pessoa ela cai diante de outra pessoa? Quando tropeça, quando o outro maldosamente põe o pé na frente. Pastor, nós estamos ouvindo aqui, a nossa irmã, não conheço qual é o estado brasileiro, né, que está ao vivo, só um minutinho aqui, pastor, perdão, a nossa irmã Evelyn Nunes, o senhor conhece? Nunes. Evelyn Nunes, Deus abençoe, Anne. Eu não alegria. estou me recordando nesse momento. Glória a Deus. Se eu conheço, se ela aí receber esse recado, que ela possa... Ela está assistindo, ela está nos ouvindo. Que ela possa dizer: eu sou de tal lugar. Da onde que ela é, né? Isso, se conhece o pastor Orlando, se de repente conhece o pastor Luiz Amos, se já é ouvinte ou não. É porque nesse blog, aqui nesse canal, até você que está nos ouvindo, dá um joinha lá, se inscreva conosco. Nós temos 119 mil acompanhantes desse blog aí, né, para a glória de Deus, né, para a obra do Senhor. Então nos ajuda, compartilha aí, dá um sinalzinho de joinha aí pra gente, em nome de Jesus. Pra gente não, para a expansão da obra do Senhor Jesus. Continua, pastor. Isso. Então, o inimigo de nossas almas, o diabo, a característica dele é causar confusão, causar um tremor, causar um medo, causar um desânimo. Matar, né? Matar. João, capítulo 10, verso 10. O Senhor Jesus Cristo bateu firme nessa palavra, onde ele disse o seguinte:
o diabo vem, ou não veio, né? Veio, na verdade, é somente para matar, roubar e destruir. Então o diabo, quem ele pode, consegue, ele mata, acaba com a pessoa. Pode ser um que já tenha andado na igreja, lido a Bíblia, que andou bem um certo tempo e tal, mas ele vem e mata a fé dessa pessoa, destrói, né? Matar, roubar e destruir. Pode ser alguém que nunca, né, aceitou ao Jesus como Salvador, nunca parou para considerar o Evangelho na sua vida, e o diabo vem e mata e ele não consegue. Pastor. Roubar. Pastor, só um minutinho aqui, mais uma vez. A Anne, que está nos ouvindo, ela está falando que ela é do estado de Amazonas. Tá. Olha, para o senhor tirar a ideia da proporção que a Rádio Itagospel está indo. Nós estamos já mais de... né, nós estamos quase no fuso horário. Nós estamos lá em Amazonas, no estado... Pastor, eu sou do estado do Amazonas. Anne Evelyn Nunes, que Deus abençoe. Amém, né? que Deus abençoe. Obrigado pelo carinho, compartilhe. Nós temos uma rádio que está aí, né, no ar, que é www.radioitagospel.tv, www.radioitagospel.tv. Você vai ver aí, né, em nome de Jesus, as mensagens edificadas pelo Espírito Santo de Deus, e o homem de Deus que está aqui, nosso amigo irmão pastor Orlando, que é um dos nossos repórteres, é um dos nossos jornalistas. Por que jornalismo? Porque ele traz a mensagem de Jesus. Ele vai lá no céu, né, no joelho, conversa com Jesus e traz a mensagem para você. Ele traz o recado de Deus. Hoje é um recado de Deus que o pastor Orlando está trazendo. Nós entendemos assim, porque, olha só, Jesus falou assim que quando estão ali mais de um, ali eu estarei. Não quer dizer que você estiver sozinho e você não está com ele, mas quando estiver mais de um, quer dizer, mencione o meu nome, evangelize a minha palavra, que eu estou contigo. Então, Anne, mais uma vez, mandamos as nossas saudações espirituais para você, e o pastor Orlando vai mandar mais uma saudação para você. Amém. É verdade, Anne, que o Espírito Santo de Deus complete aí na sua vida, no seu coração, de tudo que nós estamos falando, ele complete conforme a sua necessidade, tá bom? E muito obrigado por ter achado aí esta programação, e você continue outras vezes buscando acessar para ser também abençoado. Compartilhe conosco outras situações e tenho certeza que vai ser bênção para as nossas vidas. Bem? Então, nós estávamos falando que é como ter aquelas pessoas que maldosamente, às vezes, estão até ao nosso lado, mas estiram o pé para nos derrubar, para nos encurtar a caminhada, para nos fazer cair, desanimar, né? Existe uma expressão que eu cheguei a ter essa experiência, não cheguei a cair, mas que houve uma boa puxada de tapete, colegas de trabalho, né? Que mediante uma promoção, mediante uma classificação melhor, aí dá aquela puxada de tapete, a pessoa cai e não recebe a promoção, não recebe aquela classificação merecedora, e ele com isso tenta ganhar a oportunidade. E também, né, pastor? E também nós como assim, apóstolo Paulo fala que nós somos representantes de Cristo, né? Então nós entendemos que nós temos que estar ligados também, que às vezes a venda espiritual, ela tá ali, né? Aquela pessoa que puxou o tapete e nós caímos. Igual falou um colega meu, falou assim,
tomei tanta pedrada que o casco das minhas costas já é couro de tatu, já está calejado, né? Agora eu vou olhar para trás, eu vou olhar assim, que eu já fui pedra também na vida de alguém. Eu já joguei pedra, né? E muitas vezes, pela nossa cegueira, às vezes nós jogamos pedra sem ver. E nós somos pecadores. Jesus falou assim: tira a trave dos teus olhos, né? Tira a trave dos nossos olhos, para a gente enxergar humano, né? Porque às vezes a gente, sem querer, a gente quer ser religioso, a gente quer ser, né, pastor? E a gente tem visto até assim pessoas da mesma linhagem de fé, né, de comunhão, que conhece a palavra, conhece, né, as profundezas das palavras proféticas de Jesus Cristo, entendeu? E vive isso. Então, é por isso que eu perguntei ao senhor, né, o inimigo das nossas almas, qual é o objetivo dele? Por que isso acontece? Ontem eu fui em certo lugar e ali Deus me mostrou uma pessoa com certas dificuldades, e como ele não pode te atingir você ali, ele vai lá num dos seus, vai lá no seu filho, vai lá na sua rádio, vai. Então, como é que funciona isso? O que o inimigo quer da tua alma? O fato é justamente esse que nós estamos falando. E vamos já declarar aqui, o diabo já perdeu. Verdade. Já caiu, não tem mais poder. Glória a Deus. Já foi envergonhado. Quando o Senhor Jesus Cristo, lá na cruz, lá nos textos finais que fala sobre a crucificação, ele disse o seguinte: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Outro texto diz: está consumado, acabei. A missão está finalizada. Glória a Deus. Né? Então, ali não teve mais jeito para o diabo e seus anjos, para Satanás, para os espíritos imundos, para tudo que é do contrário. Não teve mais jeito, acabou. Só que, infelizmente, essa também é uma realidade. Ele não quer que as pessoas saibam disso. A Bíblia relata, a Bíblia nos mostra claramente, mas ele não quer. E foi aí então que ele falou: daqui eu não saio, desse mundo. E ele tomou posse, assentou sobre o mundo. Esse mundo que eu falo são as pessoas, a população mundial, a humanidade, a humanidade, entre os seus cidadãos, as pessoas simples, os trabalhadores, os que têm que batalhar diariamente, e entre as grandes lideranças, inclusive, que existem, estão aí. O fato é que existem grandes líderes mundiais das suas próprias nações, algumas mais fortes, outras mais fracas. Quem pode mais, manda mais, e assim por diante. Então, essas mentes, essa humanidade, de modo geral, ela ainda dá abertura, até por ignorância, por não conhecer que o diabo ele faz essas armadilhas, ele quer derrubar o próprio homem. Então, a função dele é essa, derrubar, é impedir que as pessoas elas se acheguem ao Senhor Jesus. Por exemplo, nós estamos aqui falando do Evangelho, da salvação de Jesus. Tem muitas pessoas que irão começar a ouvir: está falando de Deus, está falando de Jesus, vou mudar para outro canal. Muda, sai fora, liga a televisão, tem uma programação cristã, sai fora. Não estou com paciência. Volta lá, tem o nome correto, o botãozinho do rádio,
ou do seu próprio celular, é uma música cristã, um louvor, hoje não estou afim, vai ouvir uma outra coisa. Então, o que acontece? As pessoas, elas podem ou não ficarem firmes. Existe a opção de não querer as coisas de Deus. E o diabo se aproveita disso e diz, é verdade, é isso mesmo. É isso mesmo. E tira essa pessoa do caminho, perde a oportunidade de vir a conhecer melhor o caminho de Deus, as oportunidades, o amor de Deus. Muitas pessoas precisam conhecer, saber, esse amor é pela sua própria vida. Jesus morreu por você. Muitas não sabem disso, muitas outras sabem superficialmente. Por exemplo, o fato de muitos adolescentes, familiares, irem à igreja, que é um local de adoração a Deus e de proclamação do Evangelho, vão apenas para agradar os seus pais ou aquele amigo, aquela pessoa que o convidou, né? Mas não está muito interessado. É verdade que, ouvindo ali a proclamação do Evangelho, podem vir a ser tocados. O Espírito Santo trabalha para isso. Nós trabalhamos para isso quando convidamos alguém a ir à igreja, ouvir a um culto, né, sério da palavra de Deus, né? E da mesma forma, há pessoas que se contentam apenas com o oba-oba dos cultos que hoje existem. E quando, se porventura esse oba-oba acabar, elas acabam também, elas saem também. Porque, acabou aquele culto, aquela reunião tão gostosa, é tão alegre, tão feliz. Ganhei um carro, né? Ganhei uma casa. Minha vida estava mudando tanto. A salvação nada, né? Salvação nada. Não, o profeta falou. Outra coisa, pastor. Assim, perdão, né? O sorriso é um sorriso de tristeza, porque, olha só, as pessoas querem ouvir o mel, né? Mas se o Espírito Santo passar o fel, não vou nesse lugar não, porque esse lugar não tem Deus. Não é assim, pastor? As pessoas querem ouvir o mel gostoso, né? O mel. Deus manda te falar que Ele está enviando na sua conta bancária, né, carro, dinheiro, né, muita saúde, muita felicidade, né? Então, aí me faz lembrar, pastor, quando, né, o apóstolo Pedro disse assim, ele, com a sua sabedoria que veio do céu, ele disse que o diabo anda ao redor de vós rugindo como um leão, como o senhor acabou de dizer agora, né? Quando a Bíblia diz que o diabo anda ao redor como um leão, buscando a quem possa tragar, isso significa que Satanás, ele é o perigo, ele é o maior adversário contra quem o crente não pode vacilar, que é os nossos inimigos. Assim como o leão que fica à espreita da presa, né? O diabo também fica à espreita das pessoas procurando cozinhar para atacar. Aí me faz lembrar, pastor, Efésios, capítulo 4, versículo 27, me diz assim, olha, não deis lugar ao diabo. Não deis lugar ao diabo. Eu quero, nesse momento, né, agradecer mais uma vez os nossos telespectadores, a presença do nosso ilustre reverendo pastor Orlando Cirqueira, que eu quero que ele fale sobre o ministério, endereços, dias de culto, né, ali na cidade de Santa Maria de Itibá, e as considerações finais, em nome de Jesus, pastor. A palavra está com o senhor. Amém. Graças a Deus. Então, sou pastor Orlando Souza Cirqueira, aqui na cidade de Itarana, no Espírito Santo. E nós temos a nossa congregação aqui, ali na localidade chamada Morro, ou Cidade Alta, né?
E ali nós temos a nossa congregação da Igreja Água Viva. E também temos a nossa congregação ali no município de Santa Maria, a cerca de 33, 34 quilômetros daqui, onde nós dirigimos ali também um trabalho, né? E aqui em Itarana, os cultos acontecem às quartas-feiras, 19 horas, e domingo às 19 horas. Lá em Santa Maria, nós temos os cultos às quintas-feiras, 19 horas, no domingo, 18 horas. Pastor, passa também, se o senhor tiver algum Instagram, que as pessoas queiram oração, né? Passa aí, em nome de Jesus, para que as pessoas possam dar continuidade nesse efeito do ministério que está nas mãos do Senhor, né? E quem quiser oração, quem quiser orientação espiritual, passa o endereço aí também, em nome de Jesus. O Instagram eu estou formando agora, não tenho ainda assim exatamente a forma para estar passando aos irmãos, né? Mas eu vou deixar aqui meu celular, meu número de celular, por onde se acessa ao WhatsApp, que é onde a gente está mais assim, falando, deixando mensagens, e através dali a gente vai se entrosando com os irmãos e irmãs, todos aqueles que assim desejarem, né? Então anotem aí, 27 é o código local, 99891 9593. Tá certo? E... Não, pastor, peraí, eu quero que o senhor repete de novo aí. 027, ou melhor, só 27, né? 27 99 891 9593. Então tá aí, né? Eu vou até repetir para você. Vou repetir, né? Porque é muito importante. O prefixo é 27, tá? Talvez não deu tempo você pegar a caneta, mas o prefixo é 27. 998 91 95 93. Reverendo Pastor Orlando Siqueira. Isso. Amém? E estamos aqui. Sempre estaremos em contato aqui com o pastor Luiz Ramos. E certamente na próxima semana estaremos de volta, né? E o pastor Luiz Ramos vai voltar antes programação. Aqui. Eu vou colocar o joelho no chão. Só vai voltar antes aqui, vai voltar, né? Só vai voltar. Pastor, antes do senhor terminar, né? Eu quero que o senhor faça uma oração, né? Para os nossos telespectadores que estão nos ouvindo, encerrando esse momento, e eu quero tomar essa posição de ouvir essa oração e também agradecer desta forma. Querido Senhor, aleluia. Muito obrigado, Senhor. Obrigado por esse momento que o Senhor nos permitiu até aqui, para que a glória e o reino de Deus seja para todos sempre glorificado, em nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Amém. Aleluias. Pastor, nós então vamos orar assim, ao término deste momento, dessa programação, aqui pela Rádio Itagospel TV, junto com o nosso irmão pastor Luiz Ramos. Oremos. Pai Santo, Deus de amor e poder, nós aqui estivemos falando da Tua Palavra, trazendo, Deus, conhecimento da Tua Palavra, sobretudo do Teu amor pela humanidade, Senhor. Porque eu oro assim, Senhor,
porque eu fui atingido. Esse amor chegou até a minha pessoa, Pai. Glória a Deus. Há mais de 50 anos atrás. Aleluia. E tocou meu coração, abrindo um caminho novo, Senhor. E de lá para cá eu tenho visto quantas coisas maravilhosas o Senhor tem me ensinado. Eu tenho aprendido, Pai. E, Senhor, eu tenho vivido, o Senhor tem com isso também me chamado a experiências e compromissos maiores contigo. Glória. Assim, meu Pai, eu quero te louvar por esta oportunidade e pedir a Deus que o Senhor abençoe a vida da Anne, Senhor, que foi ali colocada como estando conosco, nos ouvindo, e certamente outras pessoas, ó Deus, que poderão vir também a se contactar, a ouvir esta palavra, estas considerações que tivemos aqui, Pai. Que o Teu Espírito Santo alimente, fortaleça, esclareça, ó Deus, em tudo aquilo que nós não podemos chegar a deixar claro, entendível. Que o Teu Espírito Santo ministre em cada coração. Eu oro por cura, Senhor. Oro por libertação espiritual. Oro, ó Deus, por quebra de todas as maldições e maledicências e opressões, ó Deus, que porventura o inimigo de nossas almas esteja lançando. Quebra, Pai, esclarece. Sobretudo eu oro, Pai, para que o entendimento da Tua palavra, Senhor, chegue às mentes, ao espírito, aos corações, ó Deus, das pessoas, para que, ó Deus, em conhecendo a Tua palavra, haja libertação, haja cura, haja uma operação grande do Teu poder. Glória a Deus. Oh, meu Pai, muito obrigado por Cristo Jesus. Eu te louvo pela existência deste programa, desta rádio Itagospel TV. Ó Deus, porque o Senhor é quem faz a obra usando aquilo que se apresenta em Tuas mãos. Amém. Muito obrigado por tudo e por todos. Amém. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Tá aí, você acaba de acompanhar mais uma programação evangelística aqui da Rádio Itagospel TV. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a paz do Senhor Jesus esteja convosco. Entra no site www.radioitagospeltv.com.br. Ali você vai encontrar os louvores edificados pelo Espírito Santo de Deus. Amém. Amém. Fica na paz e que Deus abençoe. Glória a Deus. Amém, Pai.